Virou 3-2, virou o jogo. Virou para 3-2. Tá 3-2. A estrutura do mercado de alta funciona dessa maneira. O mercado ele faz um rally, ou seja, uma alta. Depois da alta, ele faz uma lateralização. Essa lateralização, o mercado faz para gerar liquidez. O mercado cria essa lateralização para geração de liquidez. Então, ele gera liquidez acima e ele gera liquidez abaixo. Se eu estou num rally de alta, o mercado sempre, num rally de alta, ele vai manipular a liquidez do fundo, vai manipular a liquidez do fundo e vai capturar a liquidez do topo. A partir do momento que esse meu ponto é perdido, esse meu ponto é um BOS, é um B-Ox Structure, é um ponto de estrutura. Então, a gente chama ele de BOS, é um ponto de estrutura. Esse ponto de estrutura, ele é daqui, ó, no meu último ponto, até esse meu ponto. Então, daqui para cá eu tenho um range. Só que esse range só é válido quando essa quebra acontece. Quando essa quebra acontece. Até esse momento aqui, ó, eu não tinha uma quebra. Então, eu não tinha nada ainda, só tinha mais lateralização, mais base. Eu não tinha um BOS ainda. Eu só tinha um range. Porque o mercado aqui poderia inverter. Poderia fazer isso aqui. Então, até esse momento eu não tenho nada no mercado. Mas, quando o mercado quebra um BOS, quando o mercado ele quebra um BOS, ponto de estrutura, quando o mercado quebra um BOS, quebra um ponto de estrutura, ele está me dizendo para onde ele vai. Porque aqui ele fez um rally, aqui ele fez um rally, aqui ele fez uma base do rally, ou seja, uma lateralização. E aqui ele fez outro rally. Então, se eu tenho um rally, uma base, um rally, eu estou numa estrutura de alta do mercado. E numa estrutura de alta do mercado, ele vai capturar o topo, vai capturar o BOS, vai manipular o fundo. Vai manipular o fundo. Então, a partir do momento que esse BOS ele é quebrado, eu vou ficar atento aqui agora, a trade, para fazer trade. Vou ficar atento na demanda que quebrou o BOS. Saiu daqui, ó.
Essa não foi o último movimento de baixa? Foi. Então saiu daqui a quebra do boss. Saiu desse ponto a quebra do boss. Então significa que esse player foi o player responsável pela quebra, pela captura, pela mudança da estrutura. Então, quando o preço volta a trabalhar nesse ponto, aonde o cara usou para quebrar o boss e capturar a estrutura, vai entrar ele de novo. Ele vai entrar novamente no mercado para capturar as liquidez. Aí, novamente, depois que ele fez isso, ele criou um novo ponto. E a história se repete. Aqui, novamente, eu vou ter um ponto. Novamente, eu vou ter um ponto. E aqui, novamente, eu vou ter um ponto. Depois que esse boss é quebrado. Antes, eu não tenho. Só tenho um ponto depois que esse boss é quebrado. Depois que esse ponto é quebrado. Depois que esse ponto é quebrado, esse ponto de estrutura, esse boss é quebrado, aí sim eu tenho esse ponto de estrutura. E esse ponto de estrutura, novamente, o mercado fez rally, base, rally. Aqui, novamente, o mercado fez base. Ou seja, o que é a base? É uma lateralização, é uma geração de liquidez. Então, o mercado fez base, gerou liquidez. E aqui, novamente, ele fez o quê? Um rally. Novamente, ele fez um rally. Então, o último movimento, a última demanda responsável pela quebra do boss, é nela que eu estou de olho. Novamente. Então, é essa demanda novamente que eu vou ficar de olho nela quando o mercado voltar lá novamente. Ele vai voltar fazendo a mesma coisa, gerando liquidez, capturando a liquidez, manipulando a liquidez no fundo e deixando a liquidez no topo. Ele volta, manipula essa liquidez, testa a demanda que quebrou o boss e leva o mercado para cima e novamente ele faz o mesmo movimento. Faz a base e faz o rally. Conseguiu entender até aí? Sim, sim, sim. E o mercado ele muda o conceito o tempo todo. Senão ficaria muito fácil um topo fundo, eu compraria lá, venderia no topo, compraria no fundo. Simples assim, mas não Sim. é, né? Não é. Você tem que entender que a demanda que quebrou o boss, ela vai ter reação na próxima vez que ela vier a ser testada. Vou te mostrar isso no gráfico. Deixa eu te mostrar agora para baixo. Quando o mercado está em rally, base, rally, ele manipula o fundo e ele captura o topo. Quando o mercado está em drop, ou seja, em baixa, em base, e baixa, o mercado manipula os topos e captura a liquidez do fundo. Então, ele manipula o topo e captura a liquidez do fundo. E é assim que ele vai andar para baixo. Aqui é um drop, ou seja, uma baixa. Aqui é uma base, ou seja, uma lateralização, uma geração de liquidez. E aqui é outro drop. Então, o mercado fez nesse ponto. 3 a 8. O mercado fez nesse ponto, um ponto de estrutura. Então, para o mercado subir, para o mercado mudar de comportamento, só se esse ponto for perdido. Enquanto esse ponto aqui não for perdido, o mercado não muda de comportamento. Ele vai fazer só base. Vai fazer só base.
Então, ele pode vir até aqui, ó, fazer só base. Fazendo a base que gerando liquidez, capturando a liquidez. Manipulando o topo e capturando a liquidez do fundo. Aí sim, quando ele quebra o boss, novamente eu tenho um ponto. Novamente eu tenho um ponto de estrutura. E repare que o meu ponto de estrutura nunca é esse. Nunca é esse, nunca é esse, nunca é esse. Sempre vai ser o ponto que manipulou. O mercado só vai mudar de comportamento se ele quebrar a manipulação. Enquanto ele não quebrar a manipulação, ele vai continuar o interesse de baixa. Então, aqui, novamente, eu tenho o quê? O meu pós. Nesse cara aqui, eu tinha o meu boss aqui. Quando o meu boss foi quebrado, qual foi o último movimento de oferta antes da alta? Não foi esse cara aqui que proporcionou a quebra desse boss? Foi o ponto que quebrou a... Isso. Então, esse cara aqui, ó, volta para ser testado novamente. Porque ele foi responsável por quebrar o boss. Aqui, novamente, ó, esse cara aqui, ó, foi responsável por quebrar o boss. Então, novamente, o mercado, quando vier, e vem para testar esse ponto. Ele vem de qualquer maneira? Não, ele vem gerando liquidez. Captura a liquidez, testa o ponto, depois ele anda. Se ele fosse de uma vez, ficaria muito fácil prever o... Sim. É muito fácil. Você tem que entender o comportamento do mercado. Tem que entender para onde ele está indo, para onde ele está gerando liquidez, qual é o ponto de estrutura que ele está testando, se ele está em drop, base, drop, se ele está em rally, base, rally. Tem que identificar essas coisas acontecendo no mercado. Ele vai te contar uma história. Você, através da história que ele está te contando, entendeu até aí? Sim, tá claro. Olha só nessa foto. Aqui eu tenho, ó, um boss. Eu tenho um boss. Quando esse boss ele foi quebrado, qual foi o movimento que proporcionou a quebra dele? Não foi essa demanda aqui. Você tá vendo? Foi essa demanda, não foi essa. Foi essa demanda aqui, ó. Sim. Que ela quebrou o boss. Quando ela voltou para ser testada, ela teve reação novamente. Mesma coisa aqui, ó. Que eu tinha um ponto. Então, quando isso aconteceu, esse aqui era o meu ponto de estrutura. Ó, daqui para cá, daqui para cá, eu tinha um ponto. Daqui para cá, eu ainda não tinha. Isso aqui não existia ainda. Eu não poderia considerar isso aqui um ponto. Não. Enquanto o boss não é quebrado, isso aqui não é ponto. O mercado veio aqui e voltou. Então eu não posso colocar o meu stop embaixo desse cara que eu estou comprado aqui. Até que ele faça ele quebre o boss. Depois que ele quebrou o boss,
Depois que ele quebrou o boss, ele veio aqui, ele veio aqui. Ele voltou aqui. Eu não tenho nada ainda, eu só tenho esse ponto aqui, ó. Ó, só tenho esse ponto daqui para cá, ó. Mais nada. Tudo está aqui no meio, não aconteceu nada ainda. Eu só tenho esse ponto daqui para cá. Isso. Aqui eu não tenho nada. Agora, quando o mercado voltou aqui, eu não tenho nada. Voltou aqui, eu não tenho nada. Aqui eu não tenho nada ainda, não tenho um ponto ainda. Quando ele quebra, aí sim. Quando ele quebra, esse cara aqui se torna um próximo ponto. Eu posso considerar esse movimento. Eu tenho esse, e agora esse. Enquanto esse cara, esse boss, ele não é quebrado, eu não tenho fundo. Enquanto esse boss ele não é quebrado, eu não tenho fundo. Eu só vou ter um fundo quando esse boss for quebrado. E se esse ponto, que é o último ponto, que quebrou o boss, for perdido, acabou a estrutura de alta. Então, eu não posso considerar esse cara, eu não posso considerar esse cara. Eu só tenho que considerar esse cara aqui. Então, o fluxo do mercado só vai virar se esse cara for perdido, mais ninguém. O que acontece aqui no meio é só geração de base, é só geração de liquidez. O ponto de estrutura que vai mudar o fluxo do mercado é o ponto do cara que quebrou o boss. Mas ninguém vai mudar esse mercado, a não ser esse cara que levou o mercado até a quebra do boss. Então, até aqui dentro, ele pode estar só gerando liquidez, para depois levar o mercado novamente. Agora, quando esse cara é quebrado, um novo boss é quebrado. Então, acontece a mudança de caráter, acontece a mudança de estrutura, a mudança de comportamento do mercado. Se esse cara aqui fosse quebrado, ia acontecer um novo boss. Então, enquanto esse cara aqui não é quebrado, não tem nada no mercado. Só tem alta. Então, tem que entender que esse aqui é o meu ponto de estrutura. Esse para esse. Não tenho mais nada por enquanto. Aqui, ó, não tenho nada, não tenho ponto de estrutura ainda. O mercado desceu aqui, eu não tenho nada ainda. O mercado parou aqui, eu não tenho nada ainda. O mercado parou aqui, eu não tenho nada ainda. O mercado quebrou, beleza. Agora eu tenho um ponto de estrutura. E o meu ponto de estrutura não é esse. Meu ponto de estrutura não é esse. Meu ponto de estrutura é esse. É o ponto mais baixo da estrutura. É o ponto mais baixo da estrutura. Aqui sim eu tenho o quê? Um boss. Aqui sim eu tenho um boss. Aqui eu tinha um boss, foi quebrado. Agora eu tenho esse boss para ser quebrado. E esse cara aqui ainda não é um boss. Só vai ser um boss quando esse boss for quebrado. Por enquanto, o meu boss é esse cara aqui, ó. Ou seja, esse aqui é o meu ponto-chave da mudança de fluxo do mercado. Então, até agora, eu não tenho esse cara aqui, não existe. O boss é esse cara aqui. O mercado só vai mudar se esse cara aqui for perdido. Isso aqui, ó, pode ser só base do rally. Até agora eu não tenho nada ainda no mercado. Não tenho nada. Beleza, quebrou. Nossa, quebrou. Então agora eu tenho um boss. Eu tenho um boss. Então agora esse cara aqui é o meu ponto de estrutura. E esse cara aqui agora é o meu ponto de estrutura. Então se esse ponto foi quebrado, eu vou procurar o quê? A demanda que quebrou ele. Quem foi a demanda que quebrou ele? Não foi essa? Então, quando o mercado volta novamente nela, eu tenho uma oportunidade de quê? De uma nova compra. De uma compra.
Para quê? Para vir quebrar o BOS. Se eu estou em estrutura de alta, os BOS do topo vão ser quebrados e vão criar novos BOS no fundo, até que o mercado mude de comportamento. Então, você identificar isso dentro do mercado e identificar a hora que esse comportamento de mercado muda, é que é o complexo, é que é o difícil, mas é possível. Se você for devagar, paulatinamente, parando e observando o comportamento do mercado, você vai entender isso. Você vai ver que quando um BOS ele é quebrado, para o mercado mudar de comportamento aqui, nesse caso, nesse exemplo, ele tinha que fazer isso aqui. Ó. E transforma agora esse ponto de BOS, primeiramente, em liquidez. Ele quebrou. Quando ele quebrou esse BOS aqui, ó, ele vai aonde? Ele vai atrás do outro BOS, do outro ponto de estrutura. O que tem aqui dentro é liquidez interna. O que acontece aqui dentro é liquidez interna. Ele não vai estar nem aí para esses pontos. Se o mercado mudou de comportamento, ele vai vir aqui, ó. Ele não está nem aí para esses pontos internos. Ele vai lá no ponto que realmente faz sentido, que realmente mude o fluxo do mercado. Então, a partir desse momento que esse BOS ele é quebrado, aí sim eu vou ter um novo ponto de estrutura. Que vai ser esse aqui, o meu novo BOS. Porque esse cara aqui quebrou. Então, esse cara aqui, essa oferta aqui, que foi responsável pela quebra desse BOS, vai ser onde eu vou procurar a minha venda. Porque o mercado mudou de comportamento. Então, se o mercado mudou de comportamento, ele vai fazer o quê? Novamente. Aqui eu tenho um BOS. Esse BOS aqui, ele não existe ainda. Esse BOS aqui, ó, ele não existe. Por que ele não existe? Porque essa pernada não quebrou esse ponto de estudo. Só vai existir quando esse ponto for quebrado. Então, quando ele voltar e testar essa oferta que quebrou esse primeiro ponto aqui, aí sim, eu vou ter aqui agora um BOS. O mercado, ó, desenhou até uma figura, um ombro, uma cabeça e um ombro. Ele foi quebrando a estrutura de alta, mudou de fluxo, foi quebrando a estrutura de baixa. Então, o mercado, ele anda dessa maneira. Se ele está em um rally, se ele está subindo, ele vai fazendo isso aqui. Vai manipular os fundos e capturar os topos. Vai manipular os fundos e capturar os topos. Manipula os fundos e captura o topo. Mudou o comportamento do mercado. Mudou o comportamento do mercado, ele vai mudar de comportamento. Vai manipular os topos e capturar o fundo. E parar nos pontos de estrutura para deixar liquidez externa. Parar nos pontos de estrutura para deixar liquidez externa. Então, aqui o mercado mudou de comportamento. Tudo que acontece aqui no meio da base é liquidez interna. Tudo que acontece nas extremidades são liquidez externa. Então, se você quer pegar um mercado direcional, tem que esperar as liquidezes externas serem realmente perdidas. Enquanto isso não acontece, tudo que está aqui dentro é só liquidez interna. Então, você tem que saber o momento
que você está operando no mercado. Se você está operando dentro da liquidez interna, se você está operando dentro da liquidez externa. Se você está operando em um rally, se você está operando em um drop. Vou mostrar dentro do gráfico agora. O gráfico de 1 minuto tem bastante exemplo. Vamos lá, qual é o ponto aqui que foi responsável pela quebra do BOS? Ó, eu tinha esse BOS. Eu tenho, então, essa oferta foi responsável pela quebra do BOS. Ela voltou para testar? Não. Então, não tenho o que fazer aqui. Eu vou fazer o quê? Procurar outro ponto. Quando esse ponto aqui ele foi quebrado, esse BOS, aqui sim eu tenho o quê? Um ponto de estrutura agora. Você tem outro ponto lá no fundo, né? Quando ele quebra a demanda. Onde você está falando? Ah, no fundo dessa queda. Depois ele sobe. Considera um ponto. Vamos lá, vamos chegar lá, devagarinho. Aqui eu tenho outro BOS. Aqui eu tenho outro BOS. Quebrou o BOS. Qual foi a oferta responsável pela quebra do BOS? Não foi esse cara aqui? Não foi essa oferta aqui que quebrou o BOS? Não foi esse cara aqui que quebrou o BOS? Sim. Essa oferta? Então, quando o mercado volta lá novamente, eu tenho a oportunidade de fazer o quê? Uma venda. Uma venda. E ela foi responsável da quebra do BOS. Beleza? E foi. Então, esse aqui agora é o meu ponto. Esse aqui agora é o meu ponto do BOS. Agora é o meu ponto de BOS. Beleza, e aqui o mercado criou o quê? Outro ponto. Outro BOS. Ponto mais baixo. Pedindo com ele. Lembra que esse aqui é o meu ponto. Deixa eu marcar. Esse aqui é o meu ponto de BOS. Esse cara aqui foi o BOS que não foi testado. Foi a demanda do BOS que não foi testado. Beleza, vamos no mercado. O mercado já transformou esse BOS em liquidez. Tudo bem. E aí, no olhar macro, eu não tenho nada para fazer. Só vou ter alguma coisa para fazer se esse ponto for perdido.
numa visão macro. Esse é o ponto de BOS. Quando ele for perdido e voltar para testar na zona de oferta que quebrou o BOS, aí eu vou ter uma venda. Então, estou olhando uma visão macro de mercado. Aqui no meio é só o quê? Desse ponto para esse ponto. Aqui não é só uma base, não é só uma geração de liquidez. Aqui no meio não tenho nada. Ó. Daqui para cá é o meu ponto. Aqui, ó, aqui é só geração de liquidez. Seria um rally, né? Isso, seria uma base aqui. Uma base. Base. É uma base. Então, esse aqui é o meu ponto. E esse aqui é o meu ponto. O que está acontecendo aqui no meio é só uma base, é só geração de liquidez. O mercado vai para um lado ou para o outro quando ele quebrar esses pontos. Vai. Opa. Olha só, não quebrou o meu BOS? Sim, quebrou. Fechou acima do meu BOS. Tá vendo? Fechou acima do meu BOS e veio testar o quê? Meu outro BOS, tá vendo? Foi lá na oferta. Então, se ele quebrou o meu BOS, esquece baixa, não tem mais baixa. Ele mudou o comportamento dele aqui. Se ele mudou o comportamento dele aqui, qual foi a demanda responsável pela quebra desse BOS? Não foi esse carinha aqui, ó? Sim. Esse carinha aqui não foi responsável pela quebra desse BOS? Você não olha ele mais abaixo, não? Olho, mas esse carinha aqui não foi a última que quebrou o BOS? Ah, foi sim. Então, ele esse carinha aqui, quando voltar nele, vai ter alguma coisa. Vai ter uma reação. Olha, ele foi, subiu, testou, subiu. Tá vendo? Ele chegou nesse carinha aqui, ó, e mudou o comportamento, mudou o fluxo. Você vai comprar aqui no risco? Não. Você vai esperar o quê? Uma mudança de comportamento dentro dessa região. Quando o mercado foi e fez isso aqui, ó, quebrou. A gente está operando range. Estamos operando um movimento longo. Então, você não vai entrar no risco. Quando esse cara chegou próximo dessa região responsável pela quebra do BOS e mudou o fluxo, quebrou e voltou para testar, você vai fazer a compra. Um stop aonde? Embaixo da manipulação. Um alvo aonde? Primeiro alvo aqui, ó, na oferta de geração de liquidez. Essa oferta virando liquidez, o mercado vai continuar subindo. Beleza, aqui era um ponto de BOS também, lembra aqui? Essa zona de oferta? Sim. Se o mercado não fechar acima dela, continua o fluxo de baixa. Ele tem que fechar o corpo acima dela. Ó, fechou. Fechou. Qual foi a demanda responsável pela quebra do BOS? Não foi essa? Justamente, Então, tem que voltar nela. Você tá vendo a briga que tá aqui nesse cara? Ele vai nela, quebra ela, quer subir. Ó, você tá vendo a briga que esse cara proporcionou porque ele foi o responsável pela quebra do BOS? Quantos trades você não teria feito aqui nesse ponto? Porque esse cara aqui agora é o novo BOS. Não, esse cara aqui é o BOS. Então agora eu tenho esse range, tenho esse BOS. Esse cara foi o responsável por isso, pela quebra desse BOS. Então, quando o mercado volta nele, o mercado reage.
que foi uma demanda que quebrou o pós. Agora essa demanda já virou o quê? Liquidez. É liquidez. E o mercado não cai de jeito nenhum enquanto esse cara aqui não for perdido. Porque esse é o ponto que o mercado vai virar o fluxo. Capturou a liquidez. Isso aqui que ele está fazendo é só o quê? É só uma Essa base. manipulação, base. É só uma base, porque daqui para cá é o meu range. O que acontece aqui no meio é base. Até o mercado tomar a decisão. Vamos ver o que ele vai fazer. Só base, só base, só base, só base. Tudo isso aqui é base. Ó. Quando o mercado abriu, quebrando esse ponto aqui, ó, ele abriu fazendo o quê? Um novo o quê? Depois da base. Um novo fluxo de alta. Fez um rally depois da base. Um rally. Você tá vendo? Ele fez um rally, fez a base e fez o rally. Ó, ele fez um rally, fez a base do rally, fez outro rally. Então, o mercado, enquanto não passa desse ponto, eu não tinha nada, mas quando ele quebrou aqui, ele já falou para onde ele vai. Qual foi a demanda responsável pela quebra desse boy? É essa demanda que a gente vai operar nela amanhã,